Iniciamos, então, nossas atividades desta manhã. Eu sou Sheila Borges, serei a mestre de cerimônias do palco número 3. É com muita alegria que damos a todas e a todos as boas-vindas neste segundo e último dia de atividades. Informamos que o horário de almoço será das 12h30 às 14h30. Ao final das atividades de hoje, convidamos todos os presentes para participarem do Happy Hour, que acontecerá a partir das 17 horas. Pois bem, senhoras e senhores, sem mais delongas, iniciaremos nossas atividades com o painel cujo tema é Escopo 3, nas rodovias e concedidas o exemplo de fornecedores com diretores para a descarbonização do setor. É com grande prazer que convido ao palco a moderadora deste painel, senhora Thaís Borges, das concessões de rodovias no Fundo de Infraestrutura da gestora 141 Investimentos. Seja bem-vinda, senhora Thaís. A palavra é sua. A partir de agora, a senhora convide os demais palestrantes e a palavra é sua. Senhoras e senhores, bom dia. Antes de convidar meus colegas, que eu tenho a honra de compartilhar o palco aqui hoje, eu queria agradecer a presença dos senhores, o interesse pelo tema. A gente preparou esse painel com muita dedicação. Nosso objetivo aqui é, de forma prática, compartilhar com os senhores exemplos, cases, processos do que essas grandes companhias que eu vou chamar ao palco hoje estão fazendo para que a gente possa contribuir com um mundo melhor. Falar de descarbonização é urgente, a gente espera poder atender aí aos anseios do interesse dos senhores. Queria aqui dizer que eu estou honrada em receber nesse palco grandes profissionais de infraestrutura. Convido aqui ao palco a Cláudia Araújo, gerente de regulação do transporte rodoviário e multimodal de cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Quero também convidar ao palco José Renato Ricciardi, CEO do Grupo Elo. Gostaria de convidar a Rosa Blageberg, gerente comercial de asfaltos na Petrobras. E, por fim, a Cecília Merige, coordenadora de inovação do Grupo Eco Rodovias. Como dito aos senhores, falar de descarbonização é um assunto urgente. Ele deixa de ser hoje um assunto de engenharia e passa a ser um assunto de legado, de humanidade, de perpetuação. É mais do que conhecido que a gente só segue nesse planeta, a gente só deixa ele para as próximas gerações numa situação, quiçá como a gente vive hoje, quiçá melhor ainda, se a gente enfrentar um assunto urgente que foi tratado pela primeira vez em 2015 no Acordo de Paris, onde no Pacto de Paris, os países com maiores emissores de gases de efeito estufas no mundo firmaram um compromisso, firmaram um Pacto de Paris, onde lá foi lavrado o compromisso de todos em atingir um limite máximo de 1,5 graus Celsius no aumento da temperatura numa média de longo prazo. Passos foram dados nesse sentido, mas a gente tem notícias que ainda preocupam. A gente tem, por exemplo, há 2 anos atrás, o atingimento desse 1,5 graus Celsius num único ano. Decorrente do Acordo de Paris, surgiu um protocolo do GHG Protocol, onde lá define-se, conceitua-se, com o intuito de tratar, de mitigar, de criar um processo, conceitua-se os tipos de emissão de gases efeitos
dividindo eles em 3 escopos. O escopo 1 e 2, que foi tratado até num painel super interessante ontem. O escopo 1 está ligado às emissões diretas da companhia, o escopo 2, as emissões relativas ao consumo de eletricidade. Nesse painel, com esses grandes profissionais, a gente vai se dedicar aqui nessa próxima hora a tratar do escopo 3. O escopo 3 é o grande desafio da descarbonização. Ele trata exatamente dos gases oriundos de operações indiretas da companhia. Ele torna-se um grande desafio exatamente por ser indireta. A questão é que esse escopo 3, os gases do escopo 3, eles representam mais de 70% das emissões hoje de qualquer companhia média a mais. Né? Então, assim, se a gente quer falar de uma descarbonização séria, a gente precisa enfrentar o desafio dessa emissão indireta, desse mapeamento indireto, dessa cadeia de fornecedores. De novo, aqui insisto com os senhores, estamos aqui com grandes profissionais, experientes profissionais, a gente montou esse painel aqui, querendo compartilhar com os senhores aí cases práticos, processos do que está acontecendo num assunto, de novo, urgente, que fala não só de engenharia, mas fala de humanidade. Quero aqui, antes de passar a palavra, da gente iniciar o painel, de novo agradecer a presença e o interesse dos senhores. Não posso deixar aqui de parabenizar a equipe da BCR pelo evento, pela escolha do tema. Como uma mulher rodoviária também, parabenizar os organizadores, ao time da BCR, pela provocação do assunto diversidade. O vídeo de ontem, apesar de já ter 30 anos aí de carreira, o vídeo de ontem foi um vídeo que me tocou. Eu queria aqui, junto com as minhas colegas, aderir ao movimento e falar que eu não aceito dedicar a minha capacidade, a minha paixão pelo que eu faço, a ambientes que eu entendo que não possuem práticas de diversidade, que não aceitam a diferença de gênero. Porque eu falo isso para vocês, meninas, que isso é uma via de mão dupla. Da mesma maneira que as companhias têm o compromisso de oferecer um bom ambiente, é nosso compromisso também escolher o ambiente que a gente quer, mediante a capacidade que a gente tem. Então, assim, queria aqui só contribuir, deixando meu recado como uma mulher rodoviária, que eu não aceito um ambiente que não me acolha pela profissional capaz e diversa que sou. Então, assim, muito obrigada de novo pelo interesse. Vamos aqui começar o painel, sem delongas. Queria aqui, Claude, nossa representante da NTT no painel, agradecer a tua presença e começar aqui com a primeira pergunta. A NTT é a grande mandatória desses contratos, dessa regulação toda. Quais são as principais fontes de emissão de escopo 3 no setor de rodovias concedidas e como podemos abordá-las efetivamente, Claude? Bom dia a todos. Obrigada, Thaís. Parabéns pelo posicionamento. Acho que você fala por todas nós, me representa. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, com colegas também de grande nome, assim, que a gente trabalha junto. Ressaltar novamente a escolha da BCR de tratar de sustentabilidade nesse sentido amplo da sustentabilidade, falando de sustentabilidade financeira, falando de sustentabilidade social, e também dedicar um painel específico para o escopo 3, que, como você falou, é o mais desafiador, tanto de se medir quanto de intervir, e geralmente é deixado de lado, principalmente quando se fala de empresas, concessões e projetos de infraestrutura, onde isso é mais complicado ainda. Quando a gente fala de escopo 3 em rodovias, tem uma parte dele que é mais evidente, que é a parte de fornecedores. Eu acho que aqui a gente está bem representado aqui por alguns fornecedores que vão trazer essa experiência. Então, na escolha dessas empresas, a gente está falando de escopo 3. A gente fala de escopo 3 também quando a gente fala na escolha dos ativos, então, onde se vai investir, onde você vai ter esse retorno financeiro também. Então, isso também pode ser pensado quando a gente fala de escopo 3.
O mais desafiador também é quando a gente fala dentro da cadeia de valor da empresa, né, que o escopo 3 ele abrange toda a cadeia de valor da empresa, quando a gente fala do uso do produto, né? E aí o produto da rodovia é o próprio transporte em si, né? E aí eu acho que esse é um dos grandes desafios das concessionárias, medir e intervir nessa vertente do escopo 3, né? E aí esse usuário ele inclui também as mudanças de comportamento que a rodovia traz para o usuário, né? Então, quando você tem uma rodovia com uma qualidade melhor, você acaba estimulando alguns usuários a usarem mais o transporte individual, por exemplo, né? Na escolha de uma viagem, você passa a ser uma opção você ir com o seu próprio carro, ao invés de pegar um avião ou alguma coisa assim, que antes de uma concessão talvez não fosse uma opção. E quando a gente fala de cargas, a gente pode falar também da mudança de comportamento do usuário, tanto na escolha da própria rota, né? Então, de repente, escolher uma rota mais longa ou mais curta, mudar a rota em função dessa oferta de serviço, quanto do próprio comportamento do usuário dentro da rodovia, dentro da concessão. E aí um bom exemplo disso é o HS Win. Vocês acharam que eu não fosse falar de HS Win aqui, né? A gente dá um jeitinho de encaixar. HS Win é um dos grandes contribuintes desse tema, né, Claude? Sim, sim. E aí é um grande exemplo disso porque ele permite essa mudança de comportamento do próprio excesso de peso, né, que traz esse impacto e já é uma própria geração de emissão por si só, o excesso de peso, como também na fiscalização, né, no processo de pesagem também, né, que aí também já foi falado muito bem aqui no painel pela representante da Ecorodovias, muito bem explicado, que essa mudança de escolha de tecnologia acaba gerando uma mudança no próprio processo, e isso também gera benefícios, isso também é Scope 3, né? Então, acho que essa visão é muito importante, e eu acho que aqui a gente vai trazer outros exemplos bem relevantes aí de ganho de Scope 3, como as concessionárias podem olhar um pouco com mais atenção para esse lado. Claudia, assim, é muito especial a forma com que a NTT tem avaliado, de fato, assim, essas inovações, a nova tecnologia aos processos. Você traz o caso do HS Win, tem também a questão do Free Flow. Quer dizer, nunca se viu dantes na história de concessões do país, assim, regulações que estão acontecendo de forma tão célere. Então, assim, queria aproveitar esse painel aí para parabenizar e incentivar o time da NTT aí, que, de fato, é impossível você falar de fazer diferente sem fazer com inovação. Então, assim, vocês têm sido muito céleres nesses assuntos, mas não tem como não registrar. Vamos aproveitar aqui a presença da Cecília, representante de um grande grupo concessionário da Ecorodovias, com histórico imenso de operação de pista, para entender, Cecília, o que vocês estão fazendo por lá. Então, assim, quais são os desafios enfrentados pelas concessionárias, em especial aí dentro da tua casa, no setor de rodovias, na medição e educação desse escopo 3. De novo, como a gente começou, é um grande desafio, vocês dependem de terceiros. O que está acontecendo lá? Obrigada, Thais, pela pergunta. Bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer este momento, a presença de vocês aqui, ouvindo a gente um pouquinho sobre o escopo 3, e dizer que o seu discurso também eu me represento, também não aceito, então obrigada por ter falado por todas nós. Falando um pouquinho de eco, né, e escopo 3, a gente vai pensar em escopo 3, quando a gente olha o nosso CAPEX, a gente vai ver que o que puxa são as obras rodoviárias. É o que a gente está ali tratando de pavimento, né? Então, quando a gente começa a falar sobre ter um inventário, sobre como é que nós vamos fazer, como vamos coletar esses dados, onde vamos coletar esses dados e como vamos trabalhar a governança desses dados,
é extremamente importante. No grupo a gente tem as metas SBTIs, por conta de nosso controlador italiano, ele foi ao mercado, né, através de bonds. Então a gente tem ali metas para poder cumprir, tanto o escopo 1 e 2 e o escopo 3. Então como é que nós conseguimos entregar esses números com certa governança, né? Então acho que um dos nossos maiores desafios, e eu não falo só de eco-rodovias, eu acho que assim, de várias empresas, é a gente trabalhar a governança de dados. E um outro ponto, daí já não é um desafio, mas é um desafio mais tranquilo, assim, mais legal de lidar, que é a gente conseguir engajar toda a cadeia de fornecimento. Então, toda a cadeia de valor ali para poder, por exemplo, gerar uma mistura asfáltica, eu tenho que trabalhar todo mundo engajado a atingir essas metas, né? Até lá no grupo a gente está com... É um projeto ainda piloto, né? É uma inovação, um projeto piloto que estamos começando, que seria a gente, através de vamos dizer que um software, uma plataforma, a gente consegue verificar qual é o score ESG daquela empresa, né? Então a gente vai fazer isso para um pequeno grupo de fornecedores e depois a gente vai cada vez mais ampliando. E é uma forma, é uma ação nossa para justamente convidar todo mundo a embarcar nisso com a gente, né? Conseguir engajar toda a nossa cadeia de fornecedores. Obrigada. Muito obrigada, Cecília. Eu queria aqui, né, fora do nosso script, queria explorar mais um tema com você que eu acho que vale ser compartilhado. Quando você fala de metas, é um passo além que a Eco-Rodovias deu. Assim, lembro os senhores que dentro do GHG Proctor, a certificação ela isenta neste momento a avaliação do escopo 3. E você traz aqui uma meta do grupo de tratar de escopo 3. E assim, queria só abrir um parênteses, porque dessa isenção do escopo 3, porque ele de fato é complexo, ele trata de fornecedores, a gente vai falar um pouco disso aqui na frente. Mas assim, Cecília, é tão rica essa tua contribuição, e o Marco ontem na apresentação até coloca assim que, além de meta de certificação, de obrigação, vocês deram um passo do ponto de vista do compromisso, não é? Então assim, queria aqui 30 segundos aproveitar a tua presença para que você compartilhasse com a gente esse processo da meta. Eu só olho para nossa diretora de sustentabilidade aqui e falo, meu Deus, eu vou falar alguma bobagem. Então, o Grupo Eco-Rodovias, junto com a STM, que é a nossa controladora, ela assumiu essa meta junto ao Science Based SBT Target Index, se não me engano. E para escopo 3, nós temos o desafio de reduzir em 11% até 2026. E o interessante é que a gente tem essa obrigação de redução, mas ao mesmo tempo que cada vez que a gente adquire novos ativos, né, a gente tem ali obras, mais duplicações, então a gente tem para os próximos 2, 3 anos muita malha para poder duplicar e para restaurar. Então é um super desafio você conseguir baixar essas emissões, né, fazer a redução conforme meta, ao mesmo tempo que a gente está cada vez mais tendo obras, que é justamente onde é que a gente vai ter a emissão, né? Então, isso quando eu falo escopo 3 voltado mais para obras, né? Quando a gente, como a Claude falou, o HS Win, a gente conseguiu ali de cara 20% de reduções, só na mudança de um posto de pesagem fixo, onde é que eu vou ter uma desaceleração e depois aceleração, o caminhão parado, etc. e tal, para o momento onde é que o veículo passa ali na velocidade da via. Um grande exemplo. Parabéns aí pelo Grupo Eco por assumir esse desafio de enfrentar o grande escopo 3. Você sabe que assim, você traz essa questão das obras, eu confesso para vocês assim que em algum momento, por alguns momentos eu fico com dúvida, assim, se de fato as obras deveriam estar classificadas como escopo 3. Quando você avalia que o core da concessionária é também executar obras, porque o veículo de inspeção é escopo 1 e a obra é escopo 3. Entendo, compreendo a dificuldade disso, acho que é um assunto que a gente começa a dar passos importantes, mas que a gente precisa aqui, né, como rodoviários, como engenheiros, como concessionários, pensar nesse passo além como algo que deveria ser do cotidiano. Queria aqui rapidinho contar um pouco da minha história, sou engenheira rodoviária por formação, e confesso que as primeiras vezes que eu comecei a escutar esse assunto, Cecília, de descarbonização lá dentro, eu falei, cara, fazia tão pouco sentido frente aos cronogramas e os desafios que a gente tem, né, Denison? Você às vezes até acaba colocando isso meio de lado. Mas assim, hoje, depois que eu, no auge dos meus 50 anos, sendo mãe,
madura, diferente daquela menina que começou, eu falei, eu não consigo imaginar não deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Então, assim, para mim, hoje, e eu acho que isso vem com a minha maturidade, com a minha experiência, é que descarbonização tinha que ser item de planilha de execução de obra, Jonathan. Não é? A gente precisa deixar um mundo melhor, a gente precisa sobreviver. Não tratar disso, a gente está sentindo na pele hoje quais são os riscos. Não é? A gente tem nível de mar elevado, a gente tem uma das grandes capitais do Brasil, aí passou por uma catástrofe. A gente tem índices pluviométricos, Alvarelli, que são incontroláveis. Para dimensionar a engenharia, hoje você pega a base histórica de pluviometria, quem aqui confia hoje? Não é? Você segue lá uma matemática porque é o melhor que a gente tem. Mas a gente precisa carregar margens nela porque a gente já não confia nessa nossa base histórica. Então, assim, provoco os senhores, falo assim, isso tem que ser item de planilha de execução de obra. Se a gente quer um mundo diferente, nós acabamos, aquilo que foi assinado em 2015 lá em Paris, estourou ano passado, ano retrasado. Aquele 1,5 grau que deveria acontecer numa média de longo prazo aconteceu num único ano. Esse ano a gente viu o que está acontecendo. A gente viu enchente em Miami, a gente viu a Itália embaixo d'água. Está na cara que a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Zé, super prazer. Chamo o Zé de Zé, que a gente é parceiro aí de algumas frentes, né? Um prazer estar aqui com você. Vamos aproveitar aí tua experiência, quer seja como concessionário, quer seja hoje como CEO de uma grande companhia. Quais são as melhores práticas que o Grupo Elo São Francisco vem adotando para descarbonizar suas operações e cadeias de suprimento? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com esse grupo de mulheres fantásticas, merecidamente, na sua capacidade, no seu mérito. Estão aqui representando esse debate tão necessário nesse momento. Como a Thais acabou de falar, a questão do clima, a repercussão climática que esse efeito estufa vem causando, chegou no limite. Temos que fazer alguma coisa daqui para frente. É impossível não pensar nisso, não pensar nas próximas gerações. Da mesma forma, eu também tenho filhos, tenho netos já. E a educação hoje, eu acho que para essas gerações é fundamental para que eles compreendam qual que é a necessidade que nós temos de mudar esse contexto que nós temos hoje dessas emissões, principalmente no setor de transportes e mobilidade, que corresponde hoje a 25% dos gases de estufas emitidos no mundo. Quer dizer, 1/4 dessa poluição, vamos dizer assim, desses gases de estufas que criam uma camada que aquece a terra e são emitidos por transportes e mobilidade. Então nós, no Grupo Elo, até onde estava do outro lado da mesa, era concessão, agora estou do lado de cá, faço parte desses fornecedores da cadeia de valor que impacta as concessionárias, entendo bem as dores que têm as concessionárias por conta disso. Então nós, do lado de cá, estamos fazendo uma avaliação, uma revolução também no modo de prestação de serviço, utilizando, logicamente, os equipamentos e veículos, caminhões que nós temos, que nós necessitamos disso. O Grupo Elo hoje tem 1.150 equipamentos entre caminhões, máquinas pesadas e veículos leves, sendo 555 caminhões. É um volume gigantesco, né? Então, esses caminhões e essas máquinas, no dia a dia trabalhando, consomem no mês 650 mil litros de óleo diesel. Se a gente transformar isso em emissão de carbono, nós estamos falando de 2.000 toneladas mês são descarregadas no ar. Nossa frota de veículo leve, como ele é flex, já está direcionada tudo para etanol, então já tem uma pegada mais leve, mais consciente, vamos dizer assim, o uso desse combustível, desse biocombustível, ao invés do diesel. O biodiesel ainda é uma realidade, mas ainda não está muito disciplinada, não está muito disseminada. Então a gente acaba utilizando pouco disso, mas nós temos outras maneiras de transformar a nossa frota numa frota mais eficiente, numa frota mais verde. Principalmente você rejuvenescendo essa frota, você tendo veículos mais novos. Se a gente olhar, por exemplo, para a questão da norma europeia, que estabeleceu, se eu não me engano, em 84, o primeiro euro, o euro 1, até o euro 6, você tem uma diferença de emissão para esses motores, que hoje no Brasil nós estamos trabalhando com o euro 6, de praticamente 95% menos emissão de partículas e de monóxido de nitrogênio. Então, isso é um ganho fundamental na questão da frota. Se você olha para uma frota que tem 20 anos de idade, em média, e uma outra frota que tem 2 anos e meio, a diferença é 95% por conta desse efeito da estrutura, da composição e da tecnologia que os motores estão trazendo na queima desse combustível.
Nossa frota hoje tem 5 anos e meio, é uma frota jovem, mas nós estamos, à medida do possível, estamos incrementando novos veículos. A partir desse mês de agosto já entram mais 50 caminhões novos, zero, já no Euro 6, já estamos dentro dessa normativa europeia. Esses veículos novos sempre vão ter que estar isso, porque no Brasil tem o número 8, esse Euro 6, mas vale como o número 8. E nós estamos também não modernizando a frota por completo para ter sempre veículos que tenham uma capacidade melhor de não gerar partículas, de queimar melhor o combustível sem gerar esse efeito estufa. Outra coisa importante também é o treinamento, né? Porque se você treinar e educar, principalmente educar a sua mão de obra, para que ela possa fazer uma condução mais eficiente do veículo, sem atingir velocidades acima do necessário, quando eu digo necessário, não é nem a legislação, é necessário para o efeito do transporte. Nosso serviço é um serviço que tem uma repetição grande de movimento desses caminhões, que é a conservação rodoviária. Então, se eles trafegarem numa velocidade que seja o melhor consumo de combustível, que evite um desperdício de combustível, nós vamos estar queimando menos óleo diesel e gerando menos efeito estufa. E do outro lado tem o custo também, nós vamos ter um custo melhor. Você tem uma sustentabilidade não só na emissão dos gases de efeito estufa, mas também no teu custo, no custo da empresa, podendo você ter uma rentabilidade melhor naquele negócio. Hoje a mão de obra é muito difícil, todo mundo está discutindo isso aqui, eu já vi em outros debates, o turnover é grande, então você treina aquelas pessoas e com o tempo você vai perdendo, tem que treinar novos, mas é uma coisa que não tem como evitar. Nós estamos treinando, vamos treinar mais nossos motoristas, mas nós estamos também estabelecendo critérios e tecnologias para a telemetria. Isso é uma coisa que podemos contribuir muito. Cecília está falando com o inventário de dados, essas informações de telemetria vão dar para a gente em tempo real, vamos dizer assim, tudo o que acontece no veículo, inclusive a aceleração, o giro do motor que está fora do padrão. A gente vai estabelecer padrões, estamos estabelecendo, já temos isso, já implementamos em parte da frota para fazer os testes iniciais, para coletar essas informações e poder, a partir disso, administrar melhor a frota. Com isso, a gente vai ter um ganho também no custo, outra coisa, gastando menos combustível, queimando melhor esse combustível e conseguindo entregar para as concessionárias, no final do dia, dentro da cadeia de valor, no escopo 3, como um fornecedor, uma condição melhor para que elas possam estabelecer dentro dos critérios que têm as concessionárias, como fundos, com financiadores, enfim, com a humanidade como um todo, né? Porque no final do dia nós estamos falando aqui de preservação da raça humana, é isso, não tem como ser diferente. Também, de outra forma, nós estamos trabalhando com compensações. Então, se você não consegue eliminar 100%, que é uma coisa que ao longo do tempo vai demorar um pouco, você pode compensar isso, pode compensar esse carbono, essa emissão de carbono através de plantios, através de parcerias, onde você contribua para manter florestas, manter esse tipo de sistemas que possam regenerar o nosso ar, a nossa atmosfera. E é isso que nós vamos fazer daqui para frente também, com base na quantidade de consumo de combustível. Então temos uma métrica boa para regular, para saber exatamente o que eu estou emitindo com base no que eu consumo. Eu já tenho hoje um critério de avaliação, como você disse, a questão de planilha, a questão de BI, a questão de uma série de sistemas que você implanta, para você ter o custo, o consumo e você sabe a emissão de carbono. Com base nisso eu posso começar a compensar no primeiro momento. À medida que eu vou diminuindo, eu vou conseguindo eliminar esses gases, diminuindo esses gases de efeito estufa, eu posso estar também contribuindo com uma cota a mais, mantendo aquela mesma compensação que eu já fazia, para poder recuperar de uma maneira geral uma questão mundial hoje, que é uma qualidade melhor do ar, uma qualidade melhor do clima, para que a gente possa preservar a raça humana. Zé, assim, é impressionante escutar você falando, né? Você que representa uma das grandes companhias, né, de serviços de conservação rodoviária aí do país. A gente olha para a conservação rodoviária, é quase chocante ver historicamente ver teu discurso hoje. Você fala de telemetria. Acho que assim, o que vocês estão conseguindo desenvolver é uma evolução num serviço que por vezes é avaliado até como simples, e você traz exemplos aqui que ele não é simples. Você precisa controlar, né? Você fala, do ponto de vista dos veículos pesados, dos caminhões, provavelmente você deve ter um maior volume de idas e vindas com a tua frota do que até umas vezes uma grande obra. Então, assim, um serviço que parece ser rotineiro, que parece ser simples, traz você aqui com evoluções muito especializadas. Segundo ponto que você coloca, que eu acho que vale a gente destacar, é que não há boas decisões se você não tem dados. É impossível, não é, Cecília, você falar... Como você toma a decisão sem um BI?
Ou você vai tomar a decisão equivocada ou você não vai tomar essa decisão, né? Não, é exatamente isso, Thaís. Quer dizer, o que a gente está fazendo hoje é uma inovação. Quando a gente fala de inovação, às vezes no primeiro momento vem na cabeça uma máquina diferente, um negócio totalmente abstrato, uma coisa maluca. Não, inovação é você fazer o que você já fazia antes, conservação rodoviária, mas de maneira diferente. Isso é inovação, é o que nós estamos procurando nesse momento. E a coleta de dados, primeira coisa, ela tem que ser boa. Você tem que ter uma boa coleta de dados para poder formar um inventário dos dados. E depois você tratar esse inventário. Porque a quantidade de informações é muito grande. Se você não selecionar as informações, não agrupar essas informações de maneira que isso te transmita uma informação boa, né, de qualidade, para você absorver isso e poder, na contrapartida, tratar isso, você não adianta ter aquele monte de informação. Então, esse inventário de dados é a coleta, mas depois é você transformar isso numa informação de qualidade, numa informação que tenha valor. Isso é o que a gente está fazendo nesse momento. Não é uma coisa rápida, é uma coisa que tem um tempo para ser maturado, mas tem que começar. Eu acho que esse é o princípio de tudo. Sem sombra de dúvida. A gente vai falar de um outro ponto que você coloca aqui, mais para frente, que é essa questão da cadeia. Isso tudo custa para você, né? A gente precisa tratar desse custo e, de fato, sem preguiça. Não adianta a gente querer falar de um escopo, de um passo maior sem achar que ele não tem um preço, mas a gente vai falar disso um pouquinho para frente. Rosa, super prazer estar aqui com você. Eu não tenho a menor dúvida que você é a maior fornecedora de qualquer um de nós aqui. A Rosa da Petrobras vai trazer aqui para nós aí o que essa grande companhia na curva ABC, tenho certeza que encabeça a primeira linha de todo mundo aí com os materiais asfálticos. Queria aqui saber como é que a Petrobras está tratando para reduzir suas emissões do escopo 3, especialmente no que diz respeito à sua cadeia de suprimentos para o setor rodoviário. Bom dia a todos. Obrigada, Thaís. Cumprimento aqui também meus colegas de palco, a Cecília, a Cláudia, o Zé Renato. Obrigada aí pela oportunidade de estar nesse evento aqui tão grandioso realizado pela ABCR. Bom, acho que é importante a gente dizer que a Petrobras está ciente, né, como empresa de petróleo e gás, dos desafios que vocês tanto comentaram aqui, um desafio que é global, né, sobre a mitigação dos efeitos de mudança de clima, né. No nosso planejamento estratégico, a gente tem a ambição de liderar a transição energética, né, de fazer uma transição energética justa e segura. Como ação, a gente tem a diversificação do nosso portfólio de negócios e de produtos, desenvolvendo novos produtos com menor intensidade de carbono, né? E como é que isso conecta aí com a questão das rodovias, né? Como o Zé Renato comentou, a indústria, né, de construção civil é responsável por 1/4 das emissões globais de gases de efeito estufa. 1/3 disso está nas obras de infraestrutura. E na implantação de uma rodovia, 30% disso é devido ao processo de pavimentação, as emissões de gases de efeito estufa. E onde é que entra a Petrobras nisso tudo, né? Então, como você falou, a Petrobras produz e vende o ligante asfáltico, né? Então, quando a gente fala isso, é curioso porque tem muitas pessoas que não sabem que a Petrobras vende esse ligante asfáltico, né? Que a gente chama também de CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo. O CAP, ele é 5% da mistura asfáltica, os outros 95% são os agregados pétreos, né? Então, todo mundo conhece a Petrobras pelo diesel, pela gasolina, o querosene de aviação, o GLP, o óleo combustível, mas a gente também produz e vende o CAP. E qual é a inovação que a Petrobras trouxe no ano passado para esse mercado? A gente desenvolveu uma linha de produtos asfálticos mais sustentáveis, a linha CAP Pro. Essa linha tem 2 produtos. O primeiro é o CAP Pro AP, que é um CAP de alta penetração, que é um CAP que permite você incluir mais asfalto reciclado, que é o RAP, na mistura asfáltica durante a pavimentação.
Esse CAP, a gente teve a felicidade de ter uma parceria aqui com a Cecília, aqui do Grupo Eco, e a gente, durante o desenvolvimento do produto, a gente aplicou numa rodovia de alto tráfego em São Paulo e permitiu lá a inclusão de 20% de REP, né? A gente teve essa felicidade, essa parceria do nosso centro de pesquisas, né, o CEMPES, que fica no Rio de Janeiro, que é o maior centro de pesquisas da América Latina, desenvolvendo esse produto e testando junto com a Eco, antes do lançamento, que foi no começo do ano passado. O segundo produto é o CAP Pro W. O W é de worm, é um asfalto morno. Esse CAP Pro W, ele justamente visa a sustentabilidade na cadeia. Por quê? Ele permite que durante as etapas de usinagem e de pavimentação asfáltica, você reduza a temperatura em até 30 ou 40 graus Celsius. Então, hoje, essa temperatura que é padrão na casa dos 170 pode ser reduzida até os 130. E o que isso gera? Isso gera economia de combustível que move a usina, seja GLP, seja óleo combustível, e, consequentemente, isso gera uma redução das emissões de gases de efeito estufa, justamente nessas etapas da cadeia, na usinagem e na pavimentação asfáltica. Um outro benefício muito relevante, muito importante também, é que a gente comprovou que isso traz benefícios para a saúde do trabalhador que está na ponta, aplicando e usinando aquele produto. Então, isso também é muito relevante. Isso também é sustentabilidade, né? E o CAP Pro W a gente também testou, também em parceria com a Eco, também testamos com outra concessionária, em Minas, em São Paulo, em rodovias também de alto tráfego. E a gente viu que a performance dele é a mesma usando a temperatura padrão, usando materiais virgens, também permite maior incorporação de asfalto reciclado, de REP. Então é isso, assim, eu acho que a Petrobras está contribuindo para essa descarbonização na cadeia, promovendo o lançamento, a pesquisa, o desenvolvimento desses novos produtos asfálticos. Excelente, Rosa. Sim, você usa muito a palavra testou. Esses produtos já estão no mercado. Esses produtos já estão no mercado, tanto o CAP Pro AP quanto o CAP Pro W, hoje estão disponíveis na refinaria de São José dos Campos, na Revap, e a gente tem planos de expandir para outras refinarias. A Petrobras hoje produz asfalto em 7 refinarias ao longo do país. Excelente. De novo, eu não tenho dúvida que você é a maior fornecedora de todo mundo que está aqui. Obrigada. Cecília, você cita essa questão de financiamento externo e, de novo, assim, o exemplo de vocês, de fato, assim, case, eu acho que é uma grande provocação para todo mundo que está aqui. Queria seguir nessa linha com você e te perguntar quais são os casos de sucesso internacionais em descarbonização do escopo 3 no setor de infraestrutura que servem de inspiração para o Brasil. E quanto a Ecorodovia já avançou e está avançando nesse tema? Bom, a Ecorodovias, primeiro por estar num grupo europeu, a gente tem que ali atender algumas normas, algumas regras europeias, entre elas a própria taxonomia europeia, que ele classifica o tipo de investimento que eu tenho entre estou fazendo alguma coisa para poder reduzir esses impactos com foco em sustentabilidade e não estou fazendo. De uma forma muito ampla, muito rasa, explicando a taxonomia europeia, né? Então, a Ecorodovia já está nesse caminho. A gente já olha para protocolos de sustentabilidade, que nem o próprio Envigio, dentro das nossas obras, mas ainda com um olhar exploratório, né? Eu queria trazer alguns exemplos do que a gente vê lá fora. Eu conversei com uma turma da Holanda e também, principalmente Holanda, e tem um projeto muito legal acontecendo no Reino Unido, que é uma duplicação da travessia que tem no Rio Thames, entre Essex e, enfim, eu não vou lembrar o nome, são 23 quilômetros praticamente de túneis e obras de arte. E esse projeto é um projeto ainda que está em aprovação pelo próprio governo, mas ele foi criado do zero já pensando em sustentabilidade e social. Não somente o ambiental, mas olhando com enfoque social, que é algo que a gente às vezes deixa um pouquinho para trás, né? E esse projeto, o interessante é que ele já estabelece no bidding um target, um score
para emissões de carbono. Então, se eu vou apresentar proposta, seja um fornecimento de material, seja um fornecimento de mão de obra, eu já tenho que saber qual que é a minha emissão durante todo o meu processo ali de construtivo e ganha o menor, obviamente, o melhor preço, né? Vivemos um mundo capitalista, é isso mesmo. Mas também essa questão da emissão atrelada. E na Holanda, o governo holandês também faz a mesma coisa. Então, você vai ali apresentar uma proposta para poder fazer uma restauração de pavimento, você tem que calcular qual é a sua pegada carbono durante toda a sua obra e também calcular fazer a análise de ciclo de vida da solução que você está propondo ou da solução que você vai aplicar. Nesse momento, ele deixa bem aberto para você explorar inovações, buscar materiais que façam essa redução das emissões ou que prolonguem o tempo, o desempenho desse pavimento, né? Então, eu achei muito interessante isso, tanto do governo da Holanda quanto do governo do Reino Unido, de você atrelar ao momento que você vai fazer essa melhor proposta. Isso. Essa contratação, as emissões no processo, né? Excelente exemplo. Acho que aqui não tem como não passar bola para você, né? Depois de ter escutado esse disclaimer aí da Cecília. Claude, qual é o papel da NTT na descarbonização do setor? Quanto a gente já avançou e que iniciativas estão sendo implementadas? A NTT é o grande berçário de tudo isso, o exemplo que a gente acaba de escutar aqui da Cecília, de certa maneira, né, um item de planilha sendo avaliado nas propostas. Como é que a NTT tem olhado para isso? Bom, Thaís, eu acho que o papel da agência, né, como agência reguladora de um setor que é um dos que mais emitem, né, como já foi citado aqui, é fundamental, né? Então, para a gente falar de tendência, né, e trazer alguns números aqui do setor rodoviário, de 2022 para 2023, a nossa frota rodoviária cresceu 3,6%, né? Hoje são 119 milhões de veículos, de acordo com o Anuário Estatístico do Observatório Nacional de Transporte e Logística. O ônibus e caminhão é uma parte menor desse número, né? Mas em termos de emissão ele tem uma representatividade muito maior, né? Como o Zé Renato já citou, 25% das emissões está no setor de transporte e desses 25%, 89,9% é rodoviário. Então, assim, infelizmente, nós somos um país rodoviário, infelizmente, né? E a gente tem que cuidar disso. Um outro número importante é que o consumo de diesel também, nesse período, cresceu 3,3%. Né? E acho que esse é um número bastante importante. E aí, também falando de tendência, como o Zé Renato citou aqui os números da frota, né? O quanto a frota polui, de acordo com o nosso Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas, a nossa frota de 2014 para 2023, ela vem envelhecendo 3,7% ao ano. Então, assim, a tendência da nossa frota é envelhecer. O Dr. Vander, também da CNT, na abertura, também falou um pouco dessa importância de renovação da frota e trazer mais tecnologia para o setor, né? E aí, o que rodovias tem a ver com isso, né? Tudo, né? Porque 30,6% do fluxo de veículos nas nossas rodovias federais concedidas são veículos comerciais, e isso representa 70% do faturamento das nossas rodovias, né? Então, são números importantes e a gente tem que começar a olhar isso como num contexto global, né, total, do transporte rodoviário de cargas. E aí, a agência, na sua posição, né, de órgão regulador, eu acho que deu um passo importante no último ano, que foi trazer a sustentabilidade para dentro do seu planejamento estratégico. Então, era uma coisa que a gente não tinha feito ainda, né? Então, hoje a sustentabilidade é um valor institucional da NTT e um dos nossos objetivos estratégicos é impulsionar, né, a sustentabilidade econômica, social no setor, né? Então, isso parece
pequeno, né? Mas eu acho que é uma mudança de visão importante. Então, de 2024, nosso planejamento 2024 a 2030, isso está refletido dentro do nosso planejamento estratégico. E eu acho que é mais do que uma visão, é uma sinalização importante para o setor também, né? E isso é transversal para todos os nossos projetos. Então, tudo que a gente faz dentro da NTT hoje, a gente traz essa preocupação, a gente traz essa visão. Mas eu acho que merece destaque 2 projetos importantes, além do HSI e do Free Flow, lógico, que está bastante em evidência e traz resultados muito importantes. Tem 2 projetos da nossa agenda regulatória. O primeiro é a sustentabilidade nas concessões federais. Já teve um outro painel tratando com mais detalhe desse projeto. É um projeto importante, que fala tanto de rodovias quanto de ferrovias. E no que toca ao escopo 3, né, tem uma classificação lá também que vai trazer, e aí conforme você vai atingindo determinada classificação, os projetos, né, as concessões, elas têm acesso a determinados benefícios, e aí para você atingir o grupo A, né, de destaque de baixo carbono, necessariamente você tem que ter projetos, iniciativas que toquem o escopo 3, né, então isso é importante destacar essa preocupação que traz a agência. E o segundo projeto é o ESG Cargas, né, que aí ele já fala mais especificamente do transporte rodoviário de cargas, também está na nossa agenda regulatória. A gente já fez uma reunião participativa para colher contribuições à análise de impacto regulatório desse projeto, é a reunião participativa 07 de 2024, tá, os documentos estão online. E em breve a gente deve abrir uma audiência pública também, já trazendo a própria resolução e o edital, que visa também tanto medir, né, o quanto essas práticas de sustentabilidade acontecem no setor de transporte rodoviário de cargas, quanto também incentivar mais práticas nesse sentido. Eu acho que a gente tem bons exemplos aqui do setor, de boas práticas, e eu também fui parecerista dos trabalhos técnicos, né, da Bienal. Então, nesses trabalhos técnicos também tem outros excelentes exemplos de iniciativas que o setor vem trazendo. Eu recomendo a leitura de quem ainda não deu uma olhadinha nesse trabalho científico, são bem interessantes. Mas quando a agência reguladora, né, quando o Estado, por meio de uma agência reguladora, coloca esses projetos, né, traz essas iniciativas, traz essa visão, eu acho que impulsiona ainda mais esses resultados. Eu acho que é uma sinalização importante e a agência está preocupada com isso, a agência está ouvindo e está dando exemplo também, né, a gente também já fez o nosso inventário. A gente está com selo prata no inventário e pretende avançar também nesse sentido. Então, eu acho que o papel da agência é fundamental nisso e a gente está atento, está participando e é uma colaboração mesmo, né? Eu acho que isso que é importante. Sem sombra de dúvida, eu vou dar uma acelerada aqui para a gente poder cumprir nosso tempo. Cecília, né, nesse rico palco que a gente tem aqui, um dos maiores fornecedores de material asfáltico do nosso país. A gente tem aí a agência reguladora, a gente tem um grande fornecedor de um grande serviço da cadeia. Como é que essas parcerias entre concessionária, fornecedor, construtor podem impulsionar essa iniciativa de descarbonização? Importante pergunta. E eu trago um pouquinho falando assim de inovação aberta. Lá no Grupo Ecodovias a gente tem um programa de inovação muito forte e eu vejo dois casos aqui de sucesso de iniciativas que foram trabalhadas, que o meu próprio HSWin, que foi eu vejo uma parceria de sucesso, assim, conseguindo a homologação na semana passada junto ao Inmetro, né? E isso é uma parceria muito forte com a agência, né? E também com o que nós desenvolvemos na Petrobras. Então, os 2 testes que nós fizemos ali com o CAP-AP e com o CAP-Pro são formas que a gente consegue fomentar o mercado, provocar e ser provocado também, tanto fornecedor, agência, outras concessões, outros grupos, para a gente conseguir promover a mudança no nosso meio e, com isso, conseguir reduzir as nossas emissões. O projeto do CAP-Pro W, assim, eu não sei se vocês já tiveram
já ouviram, né, a gente foi além de simplesmente aplicar esse material em pista e verificar seu desempenho, mas também a gente foi para o laboratório, a gente coletou ali amostras das emissões para verificar qual que é o que acontece com o corpo humano. No caso, a gente está ali testando com peixe zebra, com um tipo de verme meio nojento, mas ele tem ali, ele é muito parecido com o DNA humano, mas o que causa, esses fungos causam, qual é a toxicidade no corpo humano, né? Então, é justamente isso, a inovação aberta, ela vem para poder provocar essa mudança, e com isso a gente conseguir chegar realmente nas nossas metas, enfim, transformar um pouco o nosso setor, né? Excelente. Rosa, de que forma a Petrobras vê a transição para energias renováveis impactando suas operações e sua cadeia de valor no contexto dessas rodovias? Tá. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre os outros produtos, a nova geração de combustíveis que a gente está desenvolvendo, além do asfalto, né? No nosso plano estratégico, a gente tem reservado lá 10 bilhões de dólares para 5 anos, para poder descarbonizar nossas operações e também para a área de pesquisa e desenvolvimento para esses novos produtos e negócios de baixo carbono. Né? Inclusive escopo 3, Rosa. Inclusive escopo 3, como o caso da linha CAPEPRO. E o que é escopo 3 para a Petrobras, às vezes para o consumidor é o escopo 1, como no caso, por exemplo, do segmento de transporte rodoviário do diesel que o Zé Neto citou ali. Então, um outro produto que a gente lançou ano passado é o diesel R5. É um diesel fóssil com 5% de conteúdo renovável, que é um óleo de soja, um óleo vegetal, que ele é coprocessado junto do petróleo na refinaria, né? E assim você fica com um diesel com um percentual de conteúdo renovável, que você não precisa, né? Os caminhões não precisam ser adaptados e é um começo de uma mudança, né? Além disso, a gente tem também, para o segmento automotivo, a gasolina Podium de carbono neutro, também a partir de compra de créditos de carbono, neutralizando as emissões de todo o ciclo de vida dessa gasolina Podium. Também foi lançada no ano passado. E a gente tem ainda os investimentos previstos em plantas dedicadas que vão produzir o diesel 100% renovável, que é o HVO, né, o Hydrotreated Vegetable Oil, né, que a gente vai ter a matéria-prima vegetal, vai processar dentro da refinaria e vai produzir esse diesel 100% renovável. A gente está prevendo 2 plantas para produzir esse diesel 100% renovável. Eu acabei esquecendo de falar na outra fala, eu acho que é relevante falar aqui, que nesse teste que a gente fez do CAPEPRO-W, né, de aplicação aqui com a Eco Rodovias, a gente gerou uma ficha ambiental, que é uma certificação de quanto que a gente reduziu de emissão de gases de efeito estufa em quase todo o ciclo de vida, né, da matéria-prima, passando pela usina, transporte e chegando até a pavimentação. Essa ficha foi produzida em parceria com a COP, né, lá da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e foi auditada por uma empresa independente, que no caso foi a ACV Brasil. Né? Então, a gente está falando de escopo 3, a gente está falando de mercado voluntário. Então, o mercado, os clientes lá da ponta que dão valor para esses produtos mais renováveis, para eles é importante ter essa certificação. Né? Então, acho que foi uma certificação pioneira para um asfalto sustentável. Então, isso também foi uma contribuição muito boa para a gente começar a incutir isso, essa mudança de cultura nesse mercado, nesse segmento de pavimentação e de transporte rodoviário. Legal, acho que assim, está claro que é uma cadeia de valor, né, em todos os sentidos. E uma cadeia. Né? Para mim, o melhor exemplo disso é esse palco. É impossível você falar de inovação sem uma agência reguladora te apoiando, de uma concessionária sem um fornecedor pensando diferente, de um prestador de serviço sem bons dados. Zé, você trouxe aqui na tua primeira fala essa questão de BI, de monitoramento. Eu insisto, falei, não tem boas decisões sem bons dados.
O que vocês estão fazendo lá de diferente? Acho que assim vale compartilhar aqui e falar, é possível. Sim, é possível, com essas informações coletadas. Primeira fase, você filtra as informações para ter dados fidedignos, mas depois você começa a utilizar isso para o treinamento, né? No nosso caso da frota, o treinamento dos nossos motoristas, aperfeiçoando a direção que esses motoristas têm que tomar no dia a dia. E mais que o treinamento, é uma coisa que a gente está divulgando internamente também, é a conscientização, porque você treinar uma pessoa, ela pode assimilar aquele treinamento, mas por que ela está fazendo aquilo conforme você treinou, é a conscientização, ela tem que saber por que daquilo. Então acho que uma forma de disseminar uma questão de diminuição do efeito estufa, de uma melhoria climática, é as pessoas terem a conscientização disso, para elas poderem atuar no dia a dia, não só no ambiente de trabalho, mas na casa dela, influenciar os parentes, vizinhos, amigos, enfim. É uma coisa que vai contaminando as pessoas, num bom sentido, para que elas possam atuar de maneira diferente. Então, a conscientização hoje, nós estamos elevando do nível de treinamento para a conscientização, exatamente com os dados que nós coletamos durante a operação. Existem painéis na empresa hoje mostrando isso online, conforme é coletado o dado. Lógico que a gente não aponta o dedo para aquele que saiu fora do parâmetro estabelecido, mas tem o percentual que está fora, tem o percentual que está dentro. Você começa a dar retorno dessa informação para que eles possam estar entendendo que você está medindo e que nós temos que ficar dentro de uma meta. E parte, lógico, no final do dia, essas metas vão fazer parte da remuneração dos funcionários. Tem que ser dessa forma. Mas a conscientização, ela é o sentido de tudo isso. E isso tem que estar na cultura da empresa. A empresa como um todo tem que ter essa conscientização de que se a gente não fizer nada agora para mudar esse rumo que está a coisa tomando, não vai ter no futuro para ninguém, né? Você não vai conseguir ter uma humanidade, não vai ter um legado para os nossos filhos, netos, no futuro. Então, é hoje que nós temos que mudar. É um assunto para todo mundo, né? É um assunto para o número 1 e para o número 1000 da empresa. Exatamente. Eu falei assim, acho que a gente está aqui fechando o nosso tempo. Queria aqui concluir com vocês, até uma provocação da Cecília aqui nos bastidores. Eu aqui representando um fundo de investimento, falo onde é que está a minha parte nessa cadeia como um fundo de investimento. Acho que exatamente nesse processo que você citou, nesse case que você citou. É a gente poder avaliar bons projetos não só do ponto de vista do resultado tangível, do ponto de vista daquilo que esse projeto vai deixar de diferença no mundo. É criar boas políticas, é exigir boas políticas, é direcionar os nossos esforços para aquilo que faz diferença não só do ponto de vista da engenharia rodoviária, mas que faça diferença também no mundo. Provocação que eu deixo aqui para vocês, de novo, olhando para esse palco, falei, isso é um assunto de cadeia, esse é um assunto, Claude, que tem que nascer lá naquele berçário, né? Com o caso aqui que a Cecília traz, valorizando os bons projetos, os bons entrantes, os bons números não só no volume de concreto ou na taxa interna de retorno, mas que a gente consiga precificar cada vez mais esse intangível. A NTT já deu passos largos, a gente que vem de outras décadas de concessão de rodovia nem se falava disso. Hoje a gente já assume aí editais com obrigação de carbono zero. Isso é uma grande inovação. A gente está sendo provocado aí para não parem os veículos nas praças de pedágio mais, deixa o tráfego fluir. Mas a gente tem desafios grandes no nosso país ainda. A gente tem uma frota que está envelhecendo 3,5% ao ano. A gente sabe que renovar, que falar de combustível biodiverso custa. A gente sabe que nem sempre, né, quem está te contratando consegue valorizar esse custo. A gente sabe que esses produtos custam não só na venda, mas que eles custam no desenvolvimento, que exigem, né, bons profissionais e exigem empresas que apoiem. Não adianta nada, Rosa, você desenvolver um bom produto e ninguém se interessar por ele. A gente, quanto concessionária, precisa entender que o nosso legado não está só em deixar uma rodovia melhor, deixar viadutos, duplicações, vidas salvas. A gente precisa, de fato, deixar um mundo melhor. De novo aqui, fala que meu depoimento para vocês, olhando para mim, profissional há 20 anos atrás, se você chegasse com esse assunto para mim, eu ia falar, nossa, você está doido. Hoje eu te falo, né, ontem, passando aqui o script do painel de hoje, confesso aos senhores que dormi mal. Não dá para a gente admitir que o que aconteceu no Rio Grande do Sul volte a acontecer. Só tem um jeito de fazer isso, é fazendo diferente. Então, assim, super prazer estar aqui com vocês, aprendi demais nesses últimos dias. De novo, dormi mal com a sensação de que a gente precisa fechar essa cadeia cada vez mais. Enquanto investidora,
a gente precisa olhar para projetos onde essa linha intangível esteja lá. E que nem sempre ela está sendo remunerada na TIR, pelo contrário. Às vezes ela entra lá e arranca um pedacinho dela. Mas que esse pedacinho é fundamental para a gente seguir nesse planeta, para a gente deixar esse planeta melhor, sobrevivível, né? Vi umas manchetes essas semanas aí, aquelas manchetes, o mundo vai acabar, mas que a temperatura do mundo, se aqui 5 anos a gente não fizer nenhuma coisa, ela não é irreversível. Então, assim, sintam-se provocados com esse painel, dentro dessa cadeia. De novo, muito obrigada, é uma honra estar aqui no painel, né, nesse palco com vocês. Que a gente possa seguir forte, não só como engenheiros, construtores, investidores, mas como ser humano. Super obrigada.